E o que é ainda mais impressionante? Em alguns desses planetas, poderiam existir condições para a vida que são completamente diferentes das que conhecemos na Terra, abrindo um novo mundo de possibilidades. Gamma impulsos são fenômenos espaciais reais que em segundos liberam mais energia do que o nosso Sol em toda a sua vida. E isso não é apenas uma afirmação vazia. Imagine uma explosão que pode iluminar uma galáxia inteira por milhões de anos-luz. Esses imensos jatos de energia ocorrem como resultado de eventos catastróficos, como a fusão de estrelas de nêutrons ou o colapso de estrelas massivas em buracos negros. Quando isso acontece, é liberada uma quantidade de energia equivalente a 3 bilhões de megatons de TNT. Isso é várias milhões de vezes mais poderoso do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Mas como os astrônomos conseguem detectá-los? O segredo está em detectores especializados que captam os raios gama provenientes dessas explosões e os registram, mesmo a distâncias de bilhões de anos-luz. Por exemplo, em 2008, o Observatório Fermi registrou um gamma impulso que ocorreu a cerca de 7 bilhões de anos-luz da Terra. Isso significa que vimos sua luz quando o universo tinha apenas 3 bilhões de anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Esses impulsos podem durar de algumas milissegundos a várias horas. E nesse tempo é liberada tanta energia que pode afetar toda a ecossistema da Terra, se estivessem mais próximos. Sabia que há teorias que sugerem que os gamma impulsos podem ser a causa de massivas extinções na Terra, se um desses explosões ocorresse muito perto? Em 18 de abril de 2017, astrônomos encontraram um gamma impulso, que foi o primeiro evento registrado que permitiu ver simultaneamente o gamma radiação e as ondas gravitacionais, abrindo uma nova era na astronomia. Foi como se finalmente ouvíssemos a música do universo, e não apenas o víssemos. Os dados científicos obtidos por Hubble podem mudar nossa compreensão do tempo e do espaço. Na nossa sistema solar, existe um mistério chamado Cinturão de Kuiper, que se estende além da órbita de Netuno e contém milhares de objetos gelados, entre os quais se encontra Plutão, um planeta anão descoberto em 1931. Este cinturão leva o nome do astrônomo Gerard Kuiper, que teorizou sua existência ainda na metade do século XX. Imagine uma região onde corpos gelados, do tamanho de uma montanha, flutuam em vastas extensões do espaço. E nela estão mais de 30 mil objetos conhecidos. Mas, na verdade, podem ser milhões. O mais fascinante é que esses mundos gelados podem conter recursos que um dia se tornarão importantes para missões espaciais futuras. Por exemplo, objetos como Erid, com cerca de 900 quilômetros de diâmetro, podem conter água em forma de gelo, abrindo perspectivas para a colonização de outros planetas. Mas não para por aí. No cinturão de Kuiper, há outras planetas anãs, como Haumea e Makemake, cada uma com características e formas únicas. Haumea, por exemplo, tem uma forma alongada, parecendo um grande balão de futebol. E sua superfície é coberta por gelo cristalino que reflete a luz solar, criando um efeito brilhante. Agora, imagine esses objetos, a mais de 4 bilhões de quilômetros do Sol, não sendo apenas blocos de gelo, mas verdadeiras cápsulas temporais, preservando vestígios da antiga sistema solar. Mas o que realmente surpreende é que alguns desses objetos podem sofrer colisões, criando novos satélites e alterando suas órbitas. E não para por aí. Pesquisas indicam que o cinturão de Kuiper pode ser ainda maior do que pensávamos, com muitos objetos ainda não descobertos, aguardando para serem encontrados. Astrônomos, utilizando telescópios modernos como o Hubble, continuam a descobrir novos mundos, e cada novo objeto encontrado desafia nossas ideias sobre a formação dos planetas. Surge a pergunta: quais outros mistérios estão escondidos nesse reino gelado e quais descobertas nos aguardam? No espaço, existem planetas misteriosos chamados Neptunos quentes. Esses gigantes, do tamanho de Netuno, estão incrivelmente próximos às suas estrelas, o que resulta em condições extremas. A temperatura na superfície dessas planetas pode atingir 1000 graus Celsius, tornando-as extremamente hostis à vida, como a conhecemos. Imagine um mundo onde a atmosfera é composta de hidrogênio e hélio, com nuvens de água quente e silicato que constantemente fervem e borbulham.
Algumas dessas planetas estão a apenas alguns milhões de quilômetros de suas estrelas, muito mais perto do que Mercúrio do Sol. Isso significa que seu ano pode durar apenas alguns dias terrestres, e uma rotação ao redor de sua estrela pode ocorrer em poucas horas. Como elas se formam? O segredo está no fato de que essas planetas se formam em partes frias do espaço e, em seguida, migram para suas estrelas, onde se tornam vítimas da atração gravitacional. Como resultado, elas sofrem um aquecimento intenso e perdem parte de sua atmosfera, tornando-as ainda mais únicas. Mas isso não é tudo. Cientistas descobriram que essas planetas podem ter ventos gigantes, com velocidades de até 1.000 km por hora. Como é possível? O intensivo raio solar cria potentes fluxos térmicos que aceleram a atmosfera até velocidades incríveis. E o mais surpreendente? Alguns Neptunos quentes têm seus próprios sistemas de anéis, como Júpiter. Mas devido à alta temperatura, eles não parecem com os anéis que conhecemos. São mais como nuvens de gás e poeira quente. Como isso afeta o estudo de exoplanetas? Cientistas estão ativamente estudando os Neptunos quentes para entender como se formam planetas em outros sistemas estelares e quais condições podem existir nelas. Esses estudos podem mudar radicalmente nossa compreensão da possível vida no espaço. Por exemplo, quais são as chances de encontrar vida em planetas que orbitam anãs vermelhas, onde os Neptunos quentes podem estar na zona de habitabilidade? As pesquisas continuam. E cada novo Neptuno quente descoberto abre novos horizontes para astrônomos e cientistas. Alguns deles podem até ter nuvens de água que, como se presume, podem conter vestígios de substâncias químicas necessárias para a vida. Imagine que 86% de toda a matéria no universo simplesmente desaparece do nosso campo de visão. Isso não é apenas fantasia, mas uma realidade com a qual nos deparamos quando falamos sobre a energia escura. Uma força misteriosa que compõe aproximadamente 68% do universo e é responsável pelo seu rápido crescimento. Ela age como uma mão invisível, empurrando galáxias cada vez mais longe uma da outra a uma velocidade superior à da luz. Mas como isso é possível? Quando astrônomos no início do século XXI começaram a estudar a velocidade com que as galáxias se afastam, descobriram que essa velocidade aumenta ao longo do tempo. Descobriu-se que a energia escura contraria a gravidade, que aparentemente deveria desacelerar esse processo. Mas isso não é tudo. Cientistas sugerem que a energia escura pode ter suas raízes na mecânica quântica, onde o vazio do espaço é preenchido por partículas virtuais que aparecem e desaparecem em frações de segundo. Essas partículas podem criar pressão, contribuindo para a expansão do universo. Sabia o que isso significa? Isso significa que, no futuro, o universo pode se tornar completamente diferente do que conhecemos. Daqui a alguns bilhões de anos, a distância entre as galáxias será tão grande que não poderemos observar outras galáxias além da nossa. É como se você estivesse na beira de um oceano e as ondas o levassem cada vez mais longe de outras praias. O mais intrigante é que, apesar de a energia escura compor a maior parte da energia do universo, sua natureza permanece desconhecida. As pesquisas continuam, e alguns cientistas até sugerem que a energia escura pode estar relacionada a mudanças no contínuo espaço-tempo. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte dessa energia misteriosa que controla o destino de todo o universo. O que está além do nosso entendimento pode ser a chave para desvendar muitos mistérios cósmicos. E mais uma coisa: algumas teorias afirmam que a energia escura pode mudar ao longo do tempo, tornando seu estudo ainda mais fascinante e complexo. Com cada novo avanço, nos aproximamos de entender essa força invisível que, possivelmente, molda o futuro de tudo o que existe. Temperatura no espaço pode surpreender até os mais corajosos pesquisadores. Na nebulosa Boomerang, por exemplo, ela cai até temperaturas incríveis de menos 273 graus e 15 centésimos Celsius. Isso não é apenas frio, é uma temperatura abaixo do zero absoluto, o que questiona todas as nossas ideias sobre a física. Pense nisso. Como é possível a existência de tais condições? A explicação científica é que as moléculas nessa região praticamente não se movem. E esse estado é alcançado porque o gás expelido pela estrela em sua última fase de vida se expande e se resfria.
Para comparação, em condições normais, as moléculas se movem, criando calor. Mas na nebulosa, Boomerang é o contrário. Reina o silêncio e o frio, que sufocam o movimento. Mas isso ainda não é tudo. Nesse lugar misterioso, os astrônomos descobriram não apenas temperaturas baixas, mas também estruturas bastante incomuns, semelhantes a âmpulas de areia. Essas estruturas se formam devido à interação entre o gás e a poeira, criando um efeito visual impressionante. E o que é ainda mais surpreendente? A nebulosa Boomerang está a uma distância de cerca de 14 mil anos-luz da Terra, mas foi descoberta apenas em 1988, graças ao telescópio Hubble. Essa descoberta deixou os cientistas pasmos, pois até então acreditava-se que temperaturas abaixo do zero absoluto eram impossíveis. Mas quem poderia imaginar que no espaço existem tais anomalias? Os cientistas continuam a estudar a nebulosa Boomerang para entender como essas condições influenciam a formação de estrelas e planetas. Imagine o processo em que, sob a influência dessas temperaturas, novas estrelas começam a se formar a partir de gás frio. Existem suposições de que nessas condições podem surgir moléculas que, em condições normais, simplesmente não podem existir, abrindo portas para novos mundos de química e física. E o que realmente intriga? Essas regiões na vastidão do universo podem conter a chave para desvendar muitos mistérios, incluindo a origem da vida. Quantas dessas nebulosas ainda estão escondidas de nossos olhos, esperando serem descobertas? Na planeta HD 189.333b, chuvas não são apenas um incômodo, mas uma verdadeira catástrofe. A temperatura pode atingir 1000 graus Celsius e os ventos podem chegar a 8.700 km por hora. Imagine estar sob uma chuva de estilhaços de vidro, que caem do céu com tamanha força que podem cortar metal. Essa exoplaneta, localizada a cerca de 25 anos-luz da Terra, possui uma atmosfera composta por partículas silícicas, que se transformam em estilhaços afiados sob a ação de altas temperaturas. O que é ainda mais chocante? Na HD 1897733b, chuvas torrenciais podem atingir velocidades superiores a 8 km por hora, tornando essa planeta um dos lugares mais perigosos para a vida, se ela pudesse existir. O vento nessa planeta é tão forte que pode soprar nuvens praticamente instantaneamente, criando condições em que chuvas de estilhaços de vidro se tornam um espetáculo, mas não para humanos, e sim para observadores distantes. A superfície da planeta é coberta por oceanos de vidro derretido, onde tempestades e chuvas ácidas criam condições únicas, mas ao mesmo tempo horríveis. Cientistas acreditam que essa atmosfera se formou devido ao forte impacto da radiação da estrela ao redor da qual ela orbita, o que também influencia a composição de sua atmosfera e clima. Como essas condições extremas puderam surgir? Isso está relacionado ao fato de que HD 189.333b é um Júpiter quente, uma planeta que está muito próxima de sua estrela e recebe uma quantidade enorme de radiação solar. Isso leva a processos térmicos intensos, que resultam na formação de fenômenos como chuvas de vidro. Mas isso não é tudo. Nessa planeta, também ocorrem mudanças na pressão atmosférica, que levam à formação de nuvens incomuns, semelhantes à fumaça. Essas nuvens têm a propriedade de piscar, criando a ilusão de flashes de luz brilhante, o que atrai a atenção dos astrônomos. Todo esse exotismo torna a HD 189.733b uma verdadeira enigma, ainda por ser desvendado. E sabe o que é mais louco? Cientistas acreditam que planetas como esses podem nos dar pistas sobre como a vida pode existir em condições diferentes de todas as conhecidas até agora. No satélite de Saturno, Encélade, ocorrem verdadeiros espetáculos aquáticos. Géiseres lançam jatos de água a uma altura de até 500 quilômetros. Imagine uma superfície de gelo, coberta por uma camada de neve branca, de repente se rompendo e liberando nuvens de água no espaço, que podem alcançar um diâmetro de vários quilômetros. Esses géiseres foram descobertos pela missão Cassini em 2015, e essa descoberta deixou os cientistas em choque. Sob a crosta de gelo, há um enorme oceano. Essa água subglacial não está apenas congelada.
ela está em estado líquido e sua temperatura pode chegar a menos 30 graus Celsius. Isso significa que em Encélade podem existir condições para a vida que nem podemos imaginar. Mas isso não é tudo. Nas jatos de água, os cientistas encontraram moléculas orgânicas, o que sugere a possibilidade de existência de vida. Como esses geysers podem ser ativos? Tudo isso é devido ao aquecimento por maré, que ocorre devido à interação gravitacional com Saturno. Essa força faz com que a crosta de gelo se eleve e desça, criando condições perigosas para a formação de fissuras, das quais os geysers são lançados. Quando um geyser expulsa água, ela se dispersa no espaço e pode até formar anéis ao redor de Saturno, como ocorre com outros satélites. Mas o que é ainda mais incrível? Esses geysers não apenas lançam água, mas também pequenos fragmentos de gelo, que depois se depositam na superfície, formando rochas sedimentares. Assim, em Encélade, existem verdadeiros vulcões de gelo, que podem indicar processos geológicos ativos. Pesquisas mostram que esses lançamentos ocorrem periodicamente, e os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre a frequência desses eventos. Alguns acreditam que os geysers são ativos por alguns meses e depois podem ficar inativos por muitos anos. Graças a essas observações, podemos entender como o mundo sob a crosta de gelo se comporta. E o que é ainda mais intrigante? A análise dos dados coletados sugere que essas águas podem conter mais do que apenas elementos químicos. Pode haver ecossistemas que são completamente diferentes do que conhecemos na Terra. As pesquisas continuam, e cada novo fato abre portas para novas descobertas. Em Júpiter, um gigantesco furacão conhecido como Grande Mancha Vermelha está causando estragos, e não é apenas um fenômeno meteorológico. Suas dimensões são suficientes para abrigar 3 terras. Imagine um redemoinho que existe há mais de 350 anos, com uma velocidade de vento de até 77 km por hora. Isso significa que um furacão que poderia destruir qualquer cidade na Terra aqui parece apenas uma leve brisa. Quando os astrônomos notaram essa mancha pela primeira vez em 1761, eles nem imaginavam que ela se tornaria um dos objetos mais estudados no Sistema Solar. Mas isso não é o mais estranho. Esse furacão não é apenas enorme, mas também constantemente muda. Pesquisas mostram que ele está se estreitando a cada ano e sua forma está se tornando mais ovalada. Existem teorias de que isso ocorre devido a mudanças na atmosfera de Júpiter, mas as causas exatas permanecem um mistério. Agora, imagine que sob esse furacão não há apenas uma grande mancha vermelha, mas também uma série de outros fenômenos atmosféricos. Por exemplo, ao redor dele, há furacões menores que criam redemoinhos e turbilhões, muito mais intensos do que qualquer furacão na Terra. Sabia que a temperatura nas camadas superiores das nuvens pode chegar a menos 30 graus Celsius? É como voar para as montanhas no inverno, mas muito mais extremo. Mas isso não é tudo. Graças a poderosos telescópios como o Hubble, os astrônomos conseguiram ver que abaixo da Grande Mancha Vermelha existem outras camadas da atmosfera, escondendo ainda mais mistérios. Com cada nova pesquisa, os cientistas descobrem que a atmosfera de Júpiter está cheia de surpresas, incluindo raios que podem ser 30 vezes mais poderosos do que os terrestres. E o que é ainda mais surpreendente? Esses raios podem gerar ondas de rádio que podem ser detectadas na Terra. Portanto, esse furacão não é apenas um espetáculo, mas uma verdadeira laboratório para o estudo dos fenômenos atmosféricos em condições que mal podemos imaginar. E quando você acha que já sabe tudo sobre a Grande Mancha Vermelha, novos fatos surgem, fazendo você se perguntar: quais outros mistérios essa planeta enigmático ainda esconde? No constelação de Touro, encontra-se a nebulosa do Caranguejo. E isso não é apenas um belo espetáculo, mas o resto de uma supernova que deixou sua marca na história da astronomia. A explosão ocorreu há cerca de 900 anos, mas sua luz alcançou a Terra e foi registrada por astrônomos chineses no ano de 1554. Imagine que a luz desse evento era tão poderosa que a estrela foi visível até mesmo durante o dia por vários dias. A nebulosa do Caranguejo é um dos objetos mais estudados no céu. Seu diâmetro é de aproximadamente 6,5 anos-luz, o que significa que ela é tão grande quanto uma galáxia inteira.
Mas o mais impressionante é como esse resto de estrela continua a influenciar o espaço ao seu redor. No centro da nebulosa, há uma estrela de nêutrons, conhecida como pulsar, que gira a uma velocidade incrível. Ela completa uma volta completa cerca de 30 vezes por segundo. Isso significa que cada erupção que vemos é resultado de uma energia impressionante liberada no processo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O pulsar emite ondas de rádio poderosas que podem ser detectadas até mesmo na Terra. E você sabe o que é ainda mais chocante? Ao redor da nebulosa do Caranguejo, há nuvens de gás e poeira que brilham devido à interação com a radiação do pulsar. Essas nuvens contêm elementos como oxigênio, carbono e nitrogênio, que são a base para a formação de novas estrelas e planetas. No final, a nebulosa do Caranguejo não é apenas um monumento do passado, mas também uma incubadora para novas formas de vida no espaço. Cada vez que observamos esse objeto, vemos como uma estrela antiga, que explodiu há muitos séculos, continua a influenciar a evolução cósmica. E agora imagine que os cientistas sugerem que, como resultado dessa explosão, condições favoráveis à vida poderiam ter se formado em planetas próximos. O que você acha que essas nebulosas, como a nebulosa do Caranguejo, ainda escondem? As pesquisas continuam, e cada novo fato abre novos horizontes para nosso entendimento não apenas de Plutão, mas de todo o Sistema Solar. Plutão continua a nos surpreender, e em seu coração há muitos mistérios esperando para serem revelados. O aparelho espacial Voyager 1 foi um verdadeiro avanço na exploração do espaço, pois não apenas deixou a Terra, mas foi o primeiro objeto criado pelo homem a cruzar as fronteiras do nosso sistema solar. Imagine, ele foi lançado da Terra em 1977 e, ao longo de mais de 40 anos de viagem, percorreu uma distância superior a 24 bilhões de quilômetros. Essa distância é equivalente a quase 60 trilhões de pés. Voyager 1 não só se tornou um símbolo do desejo humano de conhecimento sobre o espaço, mas também um portador de uma mensagem para possíveis civilizações extraterrestres. A bordo do aparelho há uma placa de ouro com música, sons da natureza e saudações em 55 idiomas. Mas isso não é tudo. Ele também transporta imagens de pessoas, como, por exemplo, retratos de homens e mulheres, que podem ajudar os extraterrestres a entenderem quem somos. E no século XXI, em 2015, Voyager 1 alcançou a chamada heliosfera, a região onde o vento solar encontra a mídia interestelar. Esse evento confirmou que o aparelho realmente deixou a influência do nosso Sol. O mais impressionante é que ele continua a transmitir dados sobre a mídia interestelar, mesmo estando a uma distância onde o sinal leva mais de 20 horas para chegar à Terra. Atualmente, Voyager 1 continua a explorar aquela parte do espaço sobre a qual tínhamos muito pouca informação. Havia 8 anos, ele enviou dados que permitiram aos cientistas entenderem que no espaço interestelar existem campos magnéticos incomuns que podem influenciar o movimento das partículas espaciais. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço na astronomia e na física. E parece que um simples aparelho espacial criado para estudar os gigantes gasosos se tornou o ponto de partida para novos conhecimentos sobre o que existe além do nosso sistema solar. No espaço, existem lugares onde a magia do nascimento das estrelas ocorre bem na nossa frente. Esses locais são chamados de berços estelares. Imagine nuvens de gás que se estendem por distâncias de várias dezenas de anos-luz, saturadas de hidrogênio e hélio, onde se formam condições para a formação de novas estrelas. Um dos exemplos mais conhecidos dessas áreas é a nebulosa do Águia, localizada a cerca de 2.300 anos-luz da Terra. Essa nebulosa é uma imensa nuvem de gás e poeira, onde a temperatura pode atingir vários milhares de graus Celsius, criando condições ideais para a formação de estrelas. E agora, o mais interessante. Nesse nuvem, há estrelas que são várias vezes mais massivas que o nosso Sol. E sua formação ocorre devido ao colapso gravitacional dessas nuvens de gás. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro da nebulosa do Águia, há áreas ativas chamadas protostar, que começam a se manifestar quando as nuvens de gás se contraem sob sua própria gravidade. Essas protostar se tornam mais brilhantes, emitindo energia,
e eventualmente se transformam em estrelas completas. E o que é ainda mais surpreendente? Na nebulosa do Águia, pode-se encontrar a Trapezoide, um grupo de 4 estrelas brilhantes, chamadas estrelas do trapezoide, que contribuem para a ionização do gás ao redor, criando estruturas incríveis e brilhantes. Essas estrelas têm massas entre 10 e 16 vezes a do Sol, e são algumas das mais quentes da nossa galáxia. Isso faz com que as estrelas formadas na nebulosa estejam constantemente sob a influência de um forte irradiação, que pode destruir moléculas mais leves e até mesmo dificultar a formação de novas estrelas. Se você pensava que isso era impressionante, espere mais. No processo de formação de estrelas na nebulosa do Águia, há explosões e irradiações poderosas que podem causar a formação de sistemas planetários. Ao redor das estrelas recém-nascidas, formam-se discos de acúmulo, cheios de gás e poeira, que podem se tornar o lar de exoplanetas. E aqui é que começa o verdadeiro caos. Pesquisas científicas mostram que em áreas como a nebulosa do Águia, o processo de formação de estrelas ocorre tão rapidamente que novas estrelas podem surgir a cada poucos milhões de anos, resultando em um aumento constante no número de estrelas na nossa galáxia. Mas isso ainda não é tudo. Dentro das nebulosas, há áreas onde as estrelas podem se formar em grupos, resultando na criação de verdadeiros aglomerados estelares. Isso significa que as estrelas não nascem sozinhas, mas em famílias inteiras. E o mais impressionante, nessas aglomerados, as estrelas podem interagir entre si, trocando energia e até mesmo se absorvendo. As estrelas formadas na nebulosa do Águia podem se tornar parte de novas galáxias que serão estudadas por astrônomos através de bilhões de anos. Existem muitas dessas nebulosas na nossa visão, e cada uma delas guarda seus segredos de formação de estrelas, que ainda precisam ser descobertas. O mais brilhante dos conhecidos blazares, o PKS-233, emite jatos tão poderosos que podem influenciar galáxias a distâncias de milhões de anos-luz. E a pergunta é: como esses objetos distantes podem nos afetar aqui, na Terra? O telescópio espacial Hubble realizou mais de 1.400.000 observações em seus 30 anos de operação, o que equivale à quantidade de dados que poderiam preencher cerca de 150 terabytes. Imagine que isso é como se cada pessoa na Terra enviasse uma única foto do céu estrelado. Hubble nos revelou cantos invisíveis do universo, mostrando como as galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância realmente parecem. Mas isso não é tudo. Suas observações ajudaram a confirmar a existência de exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas. O mais incrível é que, com Hubble, os astrônomos conseguiram ver como as galáxias colidem e se fundem, criando novas estrelas no processo. Anualmente, o telescópio espacial fornece cerca de 90 terabytes de novos dados, que são então analisados por milhares de cientistas ao redor do mundo. Esses dados permitem aprofundar questões como a origem dos buracos negros e o comportamento da matéria escura. Por exemplo, Hubble registrou o momento em que um buraco negro engoliu uma estrela, e essa observação foi um verdadeiro avanço para a astronomia. Cada nova imagem obtida pelo telescópio abre novos horizontes e levanta mais perguntas. Hubble se tornou uma ferramenta essencial para entender não apenas a estrutura de nosso universo, mas também seu destino. E agora, imagine que no próximo década ele trabalhará com instrumentos ainda mais modernos, ampliando suas capacidades na exploração dos cantos mais distantes do cosmos. E o mais curioso? E imagine se um dia conseguirmos detectar uma dessas cordas. Isso poderia mudar nossas ideias sobre a física e o espaço-tempo. E isso é apenas a ponta do iceberg no mundo da teoria das cordas. Em outros planetas do cosmos, existem verdadeiros auroras polares, e em Júpiter, elas são centenas de vezes mais intensas do que na Terra. Imagine, esses espetáculos luminosos que podemos observar no nosso céu têm seus equivalentes em gigantescas planetas gasosos, e seus tamanhos são simplesmente impressionantes. Em Júpiter, as auroras alcançam alturas de até 1.000 quilômetros e podem brilhar várias vezes mais do que as mais brilhantes auroras boreais da nossa planeta. Isso ocorre devido ao poderoso campo magnético de Júpiter, que é 20 vezes mais forte que o terrestre.
Quando partículas carregadas do vento solar colidem com a atmosfera do planeta, elas causam efeitos luminosos incríveis que podem ser vistos até mesmo de espaçonaves. Mas isso ainda não é o mais impressionante. As auroras em Júpiter não são apenas mais intensas, mas também variadas. Elas podem assumir diferentes cores, incluindo verde, azul e até púrpura, dependendo das partículas que interagem com a atmosfera. E você sabia? No satélite de Júpiter, Ganimedes, também existem auroras, embora não tão intensas quanto na própria planeta. Isso significa que, mesmo sob a dura crosta, algo incrível pode estar acontecendo, como a interação com o campo magnético de Júpiter. Mas espere, isso ainda não termina. Em Saturno, as auroras também têm suas particularidades. Sua intensidade pode mudar dependendo da atividade do vento solar, tornando-as ainda mais variáveis e imprevisíveis. E agora imagine como isso parece na realidade. Grandes espirais luminosas dançando ao redor dos polos do planeta criam um espetáculo inesquecível, que é simplesmente impossível de descrever com palavras. Além disso, as auroras em outros planetas podem durar muito mais tempo do que na Terra, permitindo observá-las por várias horas. No entanto, para ver esse fenômeno, são necessárias tecnologias especiais, como telescópios ultravioleta, que podem capturar esses fenômenos invisíveis ao olho humano. Mas e se eu disser que em alguns exoplanetas podem existir auroras ainda mais misteriosas, das quais ainda mal temos ideia? No espaço, existe uma nuvem que vai surpreender você. Sagitário B2. Esta nuvem gigantesca contém até 7 bilhões de litros de etanol. Imagine só, esse volume pode preencher mais de 30 milhões de piscinas olímpicas modernas. Mas isso não é apenas etanol. É etanol que se forma como resultado de complexas reações químicas entre estrelas e moléculas no espaço interestelar. Você sabia que essa nuvem contém tanto etanol quanto para fornecer etanol para cada nação da Terra por um século inteiro? Mas como tanto material pode existir em um só lugar? O fato é que nuvens como Sagitário B2 são restos de estrelas destruídas que liberam grandes volumes de gás e poeira. Esses materiais derretidos, que um dia foram parte das estrelas, se transformam em moléculas orgânicas complexas, incluindo álcoois. E agora, imagine que essa nuvem está a mais de 26 mil anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que vemos hoje foi emitida em uma época em que na nossa planeta existiam apenas formas de vida simples. Mas isso não é tudo. Em Sagitário B2 não há apenas álcoois, mas também moléculas mais complexas que podem ser precursores da vida. É interessante notar que alguns astrônomos sugerem que nuvens como essas podem ser berços de novos sistemas planetários. Isso abre perspectivas fascinantes para a busca por vida extraterrestre. E o que é ainda mais intrigante? A estrutura química do etanol no espaço e na Terra é quase idêntica, o que pode significar que os blocos de construção elementares da vida podem estar espalhados por toda a galáxia. Então, o que mais Sagitário B2 guarda? As pesquisas continuam, e os cientistas estão confiantes de que nessa nuvem podem ser encontradas mais moléculas surpreendentes que ajudarão a desvendar os mistérios da origem da vida na Terra e além dela. A planeta WASP-12b impressiona a imaginação não apenas pela sua proximidade à estrela, mas também pelo fato de que esse mundo literalmente se dissolve no espaço. Imagine, a temperatura na superfície chega a 1.200 graus Celsius, tornando-a uma das exoplanetas mais quentes conhecidas pela ciência. Mas isso não é tudo. Devido à força gravitacional incrível da estrela, a planeta adquire a forma de um ovo. Seu diâmetro equatorial é quase 30% maior que o polar. Isso significa que, se você pudesse vê-la de longe, ela pareceria um enorme ovo flutuando no espaço, do tamanho do planeta Júpiter. Mas como ela consegue manter-se nesse estado? A gravidade da estrela, a qual está tão próxima, faz com que seu continente e atmosfera literalmente evaporem, formando nuvens de gás quente que se deslocam para o espaço. E é aqui que começa o mais interessante. Segundo cálculos de astrônomos, a cada 8 horas, a planeta perde cerca de 300 mil toneladas de sua massa. Você sabe o que isso significa? Isso é equivalente ao peso de um estádio inteiro que desaparece toda noite no vazio. Mas isso ainda não é tudo.
Devido a esse constante evaporamento, o WASP-12b está cercado por uma nuvem de hidrogênio e hélio, que, teoricamente, deveria formar uma atmosfera, mas em vez disso, simplesmente se dispersa no espaço. E agora, imagine estar na superfície desse planeta, onde cada momento pode ser o último, pois a atmosfera desaparece a cada instante. Existem formas de vida nessa planeta? Ou é uma mera vastidão morta, sem oxigênio? Cientistas ainda não podem responder a essas perguntas, mas uma coisa é clara: estudos de exoplanetas como o WASP-12b podem mudar nossa compreensão sobre a possibilidade de existência de vida em condições extremas. É interessante como essa planeta conseguiu se formar tão próxima da estrela e por que seu destino é tão trágico. Para entender isso, é necessário mergulhar nos detalhes da formação dos sistemas planetários. Um dia em uma estrela de nêutrons pode durar apenas alguns milissegundos, e isso parece uma fantasia, mas na verdade é uma realidade. Esses objetos espaciais giram com uma velocidade colossal, alcançando várias centenas de rotações por segundo. Imagine que em um segundo, em uma dessas estrelas, ocorre mais eventos do que em um ano inteiro no nosso planeta. Quando a estrela se forma a partir de uma supernova, os restos do seu núcleo se comprimem até uma densidade incrível, resultando na formação de uma estrela de nêutrons, onde uma colher de chá de matéria pode pesar cerca de 1 milhão de toneladas. Mas isso não é tudo. A velocidade de rotação de uma estrela de nêutrons pode alcançar 150 mil quilômetros por hora. Como isso é possível? Porque durante o colapso da estrela, seu momento angular é preservado e ela começa a girar cada vez mais rápido. Isso leva ao fenômeno conhecido como pulsar, quando a estrela de nêutrons emite ondas de rádio em forma de impulsos regulares, como um farol espacial. E agora imagine que esses impulsos podem ocorrer com uma frequência tão alta que um dia em uma estrela de nêutrons dura apenas 8 milissegundos. Isso significa que em um dia terrestre, uma dessas estrelas pode completar mais de 100 mil rotações. As estrelas de nêutrons possuem campos magnéticos que são 30 milhões de vezes mais fortes que os da Terra, e isso cria condições em que até mesmo a luz pode ser curvada. E você sabia? Muitos desses objetos estão a uma distância de várias dezenas de milhares de anos-luz de nós, e podemos observá-los com telescópios de rádio. O fenômeno dos pulsares representou um avanço significativo na astrofísica. Os cientistas descobriram que alguns deles podem ser usados como relógios espaciais com uma precisão incrível. Cada pulsar emite seus impulsos com tamanha regularidade que as variações podem ser de apenas algumas nanosegundos em bilhões de anos. E isso abre novas perspectivas para o entendimento não apenas da matéria, mas também do tempo. Imagine um vasto espaço onde as estrelas brilham, mas não se ouve nenhum som. Isso não é apenas uma imaginação. O vácuo do espaço não permite que as ondas sonoras se propaguem como estamos acostumados a ouvir na Terra, pois o som é a vibração das moléculas, e no vazio elas simplesmente não existem. Mas espere, isso não significa que o espaço esteja completamente em silêncio. Na verdade, existe um mundo fascinante de oscilações eletromagnéticas que podem ser transformadas em ondas sonoras. Essas oscilações surgem devido à interação de diversos objetos e fenômenos espaciais, desde vastos campos magnéticos até a atividade de erupções solares. A NASA, por exemplo, utiliza ativamente esses sinais eletromagnéticos para suas pesquisas. Quando a sonda espacial, por exemplo, Galileu, estudou Júpiter, ela capturou ondas eletromagnéticas emitidas por esse gigante e as transformou em som. E agora, imagine que esses sons lembram trinados e sussurros, como se fossem músicas criadas pelas próprias planetas. Além disso, essas ondas sonoras ajudam os cientistas a entender como diferentes objetos interagem entre si e quais processos ocorrem nas atmosferas dos planetas. Você sabia que o mais incrível é que os registros obtidos dessas pesquisas podem ser ouvidos em plataformas especiais? Por exemplo, os sons captados pela sonda Cassini, que estudou Saturno, não apenas surpreenderam os cientistas, mas também se tornaram verdadeiras obras musicais, causando admiração entre os amantes da astronomia.
Os sinais emitidos pelas auroras boreais foram transformados em sons que lembravam melodias hipnotizantes, enriquecendo nossa compreensão do espaço. Essas transformações exigem tecnologias complexas e conhecimentos profundos em física e astronomia. E cada novo som revela uma camada da mistério que se esconde por trás das estrelas. Essa sinfonia sonora, criada no silêncio vazio, carrega informações sobre como nosso mundo está organizado e quais forças agem nele. E quando você pensa em como é ouvir o espaço, lembre-se de que cada som que você ouve não é apenas o resultado de uma transformação, mas parte de uma grande pintura que continuamos a desvendar. Sabia que as ondas eletromagnéticas podem transmitir informações a distâncias que ultrapassam bilhões de quilômetros? No Constellation de Aquário, há uma impressionante nuvem de água que contém cerca de 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Sim, você não ouviu errado. Essa nuvem de água, localizada a cerca de 12 bilhões de anos-luz de nós, é um verdadeiro oceano cósmico, cuja massa é 1 bilhão 19 vezes maior que a da Terra. Sua descoberta foi um choque para os astrônomos, pois isso significa que há reservas de água no universo que nem imaginamos. Essa nuvem é composta principalmente por moléculas de vapor d'água, e sua temperatura é de aproximadamente menos 260 graus Celsius. Mas como isso é possível no espaço frio? Acontece que essa nuvem se formou a partir de gases lançados durante a formação de novas estrelas e contém cerca de 1 bilhão de bilhões de litros de água. E o que é ainda mais chocante? Nessa nuvem não há apenas água, mas suas partículas podem formar novas estrelas e planetas. Isso significa que nesse oceano pode até nascer vida. Mas isso não é tudo. Essa nuvem se tornou objeto de estudo para cientistas que tentam entender como a água, uma das componentes mais importantes da vida, pode existir em tamanhas quantidades. Por exemplo, como ela interage com o meio ambiente em condições extremas? Isso abre portas para novos estudos sobre como a vida em outros planetas pode parecer e existir. Imagine, se em uma única região do espaço há tanta água, quantos mundos ainda inexplorados podem estar além do nosso sistema solar? E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessa nuvem, podem haver moléculas orgânicas que podem servir como base para o surgimento de vida em outros planetas. Isso pode mudar toda a nossa compreensão do universo e do que significa ser vivo. E agora, imagine que os cientistas já estão trabalhando em métodos para enviar sondas para estudar essas nuvens de água, e talvez em breve possamos descobrir se há vida em outros planetas e como ela poderia se desenvolver em condições tão extraordinárias. Mas voltando à nuvem na constelação de Aquário, sua área é de mais de 32 bilhões de anos-luz quadradas, tornando-a um dos maiores corpos d'água do universo. Compare isso com o tamanho da Terra. Nosso planeta é alguns bilhões de vezes menor que esse oceano cósmico. Como podemos usar esses imensos recursos de água? Talvez no futuro, a humanidade encontre uma maneira de utilizar os recursos do espaço para suas necessidades e para manter a vida na Terra. E o mais impressionante de tudo, essa nuvem de água pode nos dar pistas sobre como procurar vida em outros planetas e como ela pode parecer no futuro. A maior enigma do cosmos está escondido na estrutura conhecida como Grande Muralha de Sloan. Imagine um objeto que se estende por uma distância de 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Esta muralha colossal é composta por 1 milhão de galáxias, dispostas de tal maneira que formam uma imensa rede, semelhante a uma teia de aranha que cruza todo o cosmos conhecido. Mas o que é ainda mais surpreendente? Sua massa é 30 vezes maior que a massa de todas as estrelas no universo, incluindo nossa galáxia. Cada um desses gigantescos objetos pode conter bilhões de estrelas, e suas interações causam fenômenos extraordinários. Já parou para pensar como essas estruturas massivas podem influenciar a gravidade em seu entorno? Elas criam verdadeiras armadilhas gravitacionais, atraindo galáxias vizinhas e formando ainda maiores aglomerados. Agora, imagine que algumas galáxias estão a mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra, e a luz delas leva bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que estamos observando o estado dessas galáxias como elas eram bilhões de anos atrás, quando o universo ainda era jovem e em rápida expansão.
Mas isso não é tudo. A Grande Muralha de Sloan não é a única estrutura semelhante. Na verdade, ao nosso redor existem muitas dessas muralhas, que formam um universo de imensas vazios e aglomerados. Por exemplo, a Vazio do Guerreiro, onde quase não há galáxias, tem um diâmetro de cerca de 100 milhões de anos-luz. E o que é ainda mais incrível? Essas estruturas não são estáticas. Elas continuam a evoluir, e suas interações podem causar a formação de novas galáxias ou até mesmo de aglomerados inteiros. O verdadeiro absurdo ocorre quando percebemos que cada uma dessas interações pode mudar a aparência do universo, como o conhecemos. Afinal, são estruturas colossais como a Grande Muralha de Sloan que ajudam os cientistas a entender como o universo se formou e quais forças atuam em seu interior. E o que realmente intriga? Alguns pesquisadores sugerem que o estudo desses objetos pode nos dar pistas sobre a matéria escura e a energia escura, que compõem a maior parte do universo, mas permanecem invisíveis para nós. Imagine uma estrela que gira tão rapidamente que seu eixo gira até 7 vezes por segundo. É um pulsar, e eles são alguns dos relógios mais precisos do universo. Essas estrelas de neutrões são formadas em resultado de explosões catastróficas de supernovas. E sua densidade é tal que um cubo de 1 centímetro de pulsar pode pesar como uma montanha. Mas o que realmente impressiona é como os pulsares emitem ondas de rádio. Eles criam pulsações que podem ser observadas da Terra, permitindo que os astrônomos determinem sua localização com uma precisão incrível. Sabia que um dos pulsares mais conhecidos, PSR-B 0656-14, gira tão rapidamente que seu sinal chega à Terra com um período de 300 milissegundos? Isso significa que seus golpes podem ser usados para testar a teoria da relatividade. Mas isso não é tudo. Os pulsares podem servir não apenas como relógios, mas também como globos para estudar a curvatura do espaço-tempo. 8 pulsares em um sistema conhecido como agrupamento de pulsares podem medir mudanças no espaço-tempo causadas por ondas gravitacionais que penetram em nosso cosmos. Incrivelmente, no século XXI, cientistas descobriram que essas estrelas de neutrões podem até ajudar na busca por exoplanetas. Se um pulsar alterar seu ritmo, isso pode indicar a presença de um planeta que influencia seu movimento. Como você acha isso? Mas espere, há algo ainda mais chocante. Alguns pulsares, como o PSRJ 1748-246-AD, giram com uma velocidade incrível, até 700 giros por minuto. Isso os torna as estrelas mais rápidas conhecidas pela ciência. Como eles podem manter essa velocidade sem se destruírem? A resposta está em sua densidade incrível e campos magnéticos fortes. Essas estrelas possuem campos magnéticos milhões de vezes mais fortes que o terrestre, permitindo-lhes manter sua forma mesmo a essas altíssimas velocidades. E isso ainda não é tudo. Os pulsares podem ser usados para estudar o estágio mais primitivo do universo, quando ele estava em silêncio e frio, antes que as estrelas começassem a emitir luz. Sabia que observações de pulsares podem revelar uma nova visão sobre a matéria escura? Pesquisas mostram que as ondas emitidas pelos pulsares podem interagir com a matéria escura e criar sinais únicos que estamos apenas começando a entender. Portanto, estudando essas estrelas giratórias, estamos nos aproximando da desvenda de mistérios que estão guardados nas profundezas do cosmos. Em esses instantes, o gamma impulso libera tanta energia que pode ofuscar uma galáxia inteira. E isso é apenas um dos muitos mistérios do cosmos que ainda esperam ser descobertos. No Plutão, há uma verdadeira enigma. Uma vasta região clara em forma de coração, que os astrônomos chamaram de satélite do coração. Esta estrutura ocupa uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que é comparável ao tamanho de toda a Grécia. Mas o que exatamente se esconde por trás dessa forma maravilhosa? A composição do coração inclui nitrogênio congelado, metano e óxido de carbono, tornando-o não apenas visualmente atraente, mas também quimicamente único. Agora, imagine que a temperatura em Plutão cai até menos 260 graus Celsius. Em tais condições, o nitrogênio congelado se torna sólido, formando grandes placas de gelo que, segundo os cientistas, podem ser móveis.
Isso significa que o coração de Plutão não é apenas estático, ele pode mudar suas formas, como as nuvens na Terra. E o que é ainda mais surpreendente? Essas mudanças ocorrem devido à luz solar, que, embora fraca a essa distância, ainda assim é capaz de influenciar a superfície do planeta, permitindo que esse coração respire. Estudos realizados pela sonda espacial New Horizons em 2015 revelaram que no coração também há vastas planícies, chamadas de campos de gelo planos. Esses campos podem indicar a presença de um oceano subterrâneo, que pode estar escondido sob a crosta terrestre. Portanto, não é impossível que haja vida nas entranhas de Plutão, embora muito primitiva. Mas isso não é tudo. No coração foram descobertos misteriosos pontos claros, que os astrônomos ainda não conseguem explicar. Eles podem estar relacionados com gases que escapam de fontes subterrâneas, ou serem resultado de complexas reações químicas na superfície. Além disso, esses pontos podem indicar a presença de processos ativos, o que é completamente incrível para um planeta tão distante. E aqui está a pergunta que faz pensar: como um planeta de gelo pode ser tão dinâmico? A matéria escura compõe cerca de 27% do universo, mas há um detalhe: não a vemos. Como é possível? Tudo se deve ao fato de que essa substância misteriosa não emite luz e não interage com forças eletromagnéticas, como os materiais comuns. Imagine uma sala bem iluminada com um objeto imenso e negro que não reflete nenhum raio de luz. Podemos ver como os objetos ao redor reagem a esse objeto negro, mas não o vemos diretamente. Astrônomos a descobriram graças aos efeitos gravitacionais que ela exerce sobre a matéria visível. Por exemplo, observando a rotação de galáxias, os cientistas notaram que a velocidade com que as estrelas se movem em suas órbitas não coincide com as massas que poderíamos esperar, apenas com base na matéria visível. Sabe o que isso significa? Nas galáxias, como a Via Láctea, as estrelas se movem com tamanha velocidade que não tem massa suficiente para se manterem unidas sem uma matéria invisível adicional. Pesquisas indicam que a matéria escura pode estar concentrada em estruturas chamadas halos, que cercam as galáxias, criando estruturas invisíveis que controlam sua formação e evolução. E agora, algo ainda mais surpreendente. Existem teorias de que a matéria escura pode ser composta por partículas que ainda não foram descobertas. Essas partículas são chamadas de WIMPs, partículas massivas de baixa interação. Cientistas já gastaram décadas tentando encontrá-las, realizando experimentos em minas profundas e laboratórios subterrâneos, mas sem sucesso até agora. Mas o que acontece quando essas partículas colidem entre si? Podem elas criar novas formas de matéria? A compreensão da matéria escura abre portas para conceitos ainda mais enigmáticos, como a energia escura, que, segundo algumas estimativas, compõe cerca de 70% do universo. E agora, pense, se quase 95% do universo são invisíveis, como isso afeta nosso entendimento do cosmos? As pesquisas científicas continuam, e cada novo passo nos aproxima da desvenda desse mistério cósmico. Mas o fato mais chocante: a matéria escura poderia existir na forma de jatos que perfuram o espaço, mas nem sequer podemos detectá-los. Os anões marrons não são apenas estrelas intermediárias, são mundos inteiros esperando para serem explorados. No centro da galáxia M87 encontra-se um buraco negro supermassivo, com uma massa superior a 6 bilhões e meio de massas solares. Para se ter uma ideia do tamanho desse fenômeno, imagine que ele é 2 vezes mais pesado do que todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Mas o mais impressionante começou em 2019, quando astrônomos conseguiram capturar a imagem desse buraco negro através do projeto Event Horizon Telescope. Isso foi um verdadeiro avanço na astronomia. Uma equipe de mais de 200 cientistas, trabalhando com dados de 8 radiotelescópios ao redor do mundo, uniram seus esforços para criar uma imagem que se tornou uma verdadeira sensação. Essa imagem mostrou um brilhante halo de luz ao redor do buraco negro, causado pelo aquecimento do gás que se aproxima dele. Esse processo é tão poderoso que a temperatura pode atingir milhões de graus, criando uma luminosidade que pode rivalizar com uma galáxia inteira. Mas isso não é tudo.
O buraco negro na M87 emite jatos que podem se estender por milhões de anos-luz, alcançando velocidades incríveis, próximas à velocidade da luz. Esses jatos são um fluxo de partículas expelidas dos polos do buraco negro. E seu estudo oferece aos cientistas uma compreensão única de como os buracos negros influenciam o ambiente ao seu redor. Você sabia que os buracos negros podem até influenciar o processo de formação de galáxias? Pesquisas mostram que jatos poderosos podem dispersar o gás nas galáxias, impedindo seu acúmulo e, assim, limitando a formação de novas estrelas. De fato, o buraco negro na M87 é a chave para entender muitos aspectos do nosso universo, e os cientistas ainda estão trabalhando para desvendar seus mistérios. A questão é: o que ainda não sabemos sobre os buracos negros? Cada novo dia traz novos enigmas sobre essas planetas estranhas, e os cientistas continuam a procurar explicações sobre como esses gigantes, compostos principalmente de gás, podem surgir e existir em condições que, aparentemente, não lhes são favoráveis. As cordas cósmicas representam hipotéticos defeitos unidimensionais na estrutura do espaço-tempo, que poderiam ter surgido nos primeiros momentos da existência do universo. Imagine essas cordas como fios estendendo-se através do espaço infinito, com comprimentos que podem atingir trilhões de quilômetros e larguras de apenas alguns nanômetros. Elas podem ser tão finas que são impossíveis de detectar com as tecnologias modernas. Mas o que realmente é chocante? As cordas cósmicas podem possuir uma densidade incrível, superando a densidade do núcleo atômico em bilhões de vezes. Como isso é possível? Elas podem se formar como resultado de flutuações quânticas, quando a energia e a matéria interagem nos níveis mais fundamentais. E o que é ainda mais impressionante: essas cordas podem causar curvatura no espaço-tempo ao seu redor, criando anomalias gravitacionais que poderiam influenciar o movimento de planetas e estrelas. Mas isso não é tudo. As cordas cósmicas podem servir como caminhos para a matéria, permitindo que ela se mova a grandes distâncias mais rápido que a luz. Em alguns modelos teóricos, é sugerido que elas podem interagir com a matéria escura, criando complexidades adicionais na pesquisa desse componente misterioso do universo. Como essas cordas poderiam parecer? Na visão dos físicos, elas podem lembrar longos fios finos que vibram em um espaço multidimensional, criando ondas que poderiam ser registradas em futuros experimentos. E aqui surge uma pergunta: se as cordas cósmicas realmente existirem, por que ainda não encontramos provas de sua existência? Uma das respostas pode estar no fato de que elas são tão estáveis que não se desintegram, apenas esperando o momento em que os cientistas possam detectá-las. É interessante que alguns físicos acreditam que essas cordas podem estar relacionadas ao conceito de multiverso, onde nosso universo é apenas um dos muitos, conectados por essas cordas. No entanto, para confirmar essas teorias, será necessário muito mais dados e observações. Os cientistas estão ativamente pesquisando na área da teoria das cordas e da gravidade quântica, utilizando ferramentas como o Grande Colisor de Hadrons. Mas o que realmente intriga? Se as cordas cósmicas existirem, elas podem se tornar a chave para entender não apenas a formação do universo, mas também seu futuro. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, ensuring a natural and fluent Brazilian Portuguese version. Existem objetos no espaço que fazem os cientistas tremerem de admiração e medo ao mesmo tempo: os blazares. Esses quasares, que são buracos negros supermassivos no centro das galáxias, possuem uma característica única. Seus jatos, compostos de matéria, são lançados com uma velocidade incrível e estão diretamente apontados para a Terra. Imagine um fluxo de matéria se movendo a uma velocidade que pode chegar a 90% da velocidade da luz, tornando-os alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Mas o que é ainda mais impressionante? Durante os jatos, esses fluxos podem ser milhões de vezes mais brilhantes do que toda a luz emitida pela nossa galáxia. Se alguém já se perguntou o que aconteceria se um desses jatos atingisse nossa atmosfera, a resposta é chocante. O impacto seria equivalente a 30 milhões de explosões solares ao mesmo tempo. Os blazares podem estar a mais de 1 bilhão de anos-luz de nós,
mas seu impacto é sentido na Terra, devido às partículas de alta energia que eles emitem. Essas partículas podem ser perigosas para satélites e até mesmo para alguns sistemas de comunicação. Mas o que realmente impressiona é que os cientistas ainda não entendem completamente como esses jatos poderosos se formam e por que estão direcionados exatamente assim. E sabe o que é ainda mais interessante? Os blazares podem mudar suas propriedades dependendo do ângulo de observação. Quando os observamos de diferentes ângulos, eles podem parecer objetos completamente diferentes. Isso faz com que o mesmo blazar possa ser classificado como um quasar, uma galáxia ou até mesmo uma fonte de raios-x, dependendo do tempo e do local da observação. E isso não é tudo. Alguns desses objetos podem emitir ondas radioativas que chegam à Terra, criando fenômenos espaciais incomuns, como os raios de rádio. Por exemplo, blazares como o BL Lacertae foram identificados pela primeira vez na metade do século XX e, desde então, continuam a fascinar os astrônomos com seus mistérios. Imagine um universo com um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. No entanto, a idade do próprio universo é apenas 13,8 bilhões de anos. Como isso pode ser possível? Tudo se deve ao paradoxo da expansão do espaço, que questiona nossas noções de distância e tempo. Quando observamos galáxias distantes, vemos elas como eram há bilhões de anos, pois a luz delas leva até nós com uma velocidade absurda, 300 mil quilômetros por segundo. Mas o que é ainda mais surpreendente, devido à expansão do espaço, que se move mais rápido que a velocidade da luz, podemos observar objetos a uma distância superior a 39 bilhões de anos-luz. Isso significa que a luz deles partiu quando o universo era muito menor. Como isso é possível? A explicação científica é que o próprio espaço está se expandindo, levando consigo as galáxias, e essa expansão não está relacionada ao movimento dos objetos através do espaço. Por exemplo, no século XX, astrônomos como Edwin Hubble e seus colegas notaram que galáxias distantes estão se afastando de nós. E quanto mais longe estão, mais rápido se movem para longe. Isso levou ao que é conhecido como a Lei de Hubble. Mas espere, há algo ainda mais interessante. Cientistas afirmam que no início, no momento do Big Bang, o universo estava se expandindo não apenas rapidamente, mas com uma velocidade incrível, quase instantaneamente, em um processo chamado inflação. Essa fase poderia ter feito com que as dimensões do universo observável se tornassem tão colossais. E o mais impressionante é que, devido a essa expansão infinita, nunca poderemos ver objetos além da parte visível do universo, pois a luz deles nunca chegará até nós, pois o espaço entre nós e eles continua a se expandir. Portanto, vivemos em um mundo onde as fronteiras imaginárias do universo parecem infinitas, e nós mesmos estamos em constante admiração por seus mistérios. Pesquisas científicas continuam a revelar novas verdades, e talvez um dia possamos ser testemunhas do início do tempo. Cada novo objeto encontrado no cinturão de Kuiper revela novos aspectos de nosso sistema solar e pode mudar nosso entendimento de sua evolução. Existem objetos misteriosos no espaço que não se encaixam em nenhuma das categorias habituais. São os anões marrons. Imagine um objeto que, em termos de tamanho, pode ser comparável a um planeta, mas que não possui massa suficiente para iniciar reações termonucleares, como faz uma estrela. Os anões marrons têm uma massa entre 30 e 70 vezes a de Júpiter, o que os torna maiores que os maiores planetas, mas ainda assim insuficientes para a vida estelar. Como esses objetos chegam a essa categoria única? Durante sua formação, eles passam por uma fase semelhante à de uma estrela, mas não conseguem alcançar a temperatura necessária no núcleo para iniciar a queima termonuclear de hidrogênio, o que os leva a um estado instável. Eles não são apenas planetas gigantes. Os anões marrons emanam calor através de processos de compressão e convecção, e sua temperatura pode atingir milhares de graus Celsius, embora não brilhem tão intensamente quanto as estrelas. Você sabia que alguns deles podem ter uma atmosfera semelhante à de Júpiter, com nuvens de cristais de gelo e amônia? Mas isso ainda não é o mais estranho. Os anões marrons podem até ter seus próprios satélites, semelhantes aos que orbitam os gigantes gasosos. Por exemplo, em 2005, astrônomos descobriram um anão marrom, chamado
ULIRA 227, que está a apenas 30 anos-luz da Terra e tem uma massa equivalente a 40 Júpiters. Esse objeto se tornou uma verdadeira sensação, pois seu estudo pode fornecer uma chave para entender a formação de sistemas planetários. Mas espere, isso ainda não é tudo. Os anões marrons podem ser os precursores de planetas que, possivelmente, faziam parte de sistemas estelares mais massivos, mas foram expulsos no espaço devido a interações gravitacionais. Você sabia que esses objetos podem conter água em estado sólido e até moléculas orgânicas, abrindo novas perspectivas para a busca por vida extraterrestre? Pesquisas recentes indicam que nossa galáxia pode ter até 30 bilhões de anões marrons, e cada um deles pode guardar segredos sobre a formação de nosso sistema solar e de outros sistemas planetários. Todo dia, aproximadamente 100 toneladas de material cósmico, na forma de poeira de meteoros, caem na Terra, o que significa que vivemos em um verdadeiro chuveiro de estrelas. Imagine, a cada minuto, partículas que podem ser fragmentos antigos de cometas ou asteroides, que restaram desde que nosso sistema solar começou a se formar, caem sobre nosso planeta. É como se recebêssemos pequenos presentes do espaço todos os dias, que, por sinal, podem conter vestígios de moléculas essenciais para o surgimento da vida. Por exemplo, alguns cientistas acreditam que a poeira de meteoros poderia ter trazido aminoácidos para a Terra, que se tornaram a base para os primeiros organismos vivos. Mas isso não é tudo. Dessas 100 toneladas, apenas uma pequena parte alcança a superfície, pois a maior parte queima na atmosfera, criando maravilhosas chuvas de meteoros. Você sabia que os meteoros que observamos no céu são resultado da queima de partículas do tamanho de grãos de areia? Elas se movem a velocidades de até 100 mil quilômetros por hora. E quando entram na atmosfera, a temperatura sobe para vários milhares de graus, criando uma luz brilhante. Mas o que é realmente surpreendente é que algumas dessas meteoros podem ser grandes o suficiente para sobreviver ao impacto na Terra. No mundo, mais de 200 meteoros foram encontrados e identificados como visitantes do espaço. Por exemplo, o meteorito de Roba, encontrado na Namíbia, pesa mais de 30 toneladas e é do tamanho de um pequeno ônibus. Não é apenas um pedaço de metal aleatório. Ele é composto de ferro e níquel, e sua idade é estimada em mais de 15 mil anos. O mais louco é que alguns meteoros podem conter informações sobre o início de nosso sistema solar, pois se formaram no momento em que os planetas começaram a se formar. Seu estudo nos permite olhar para o passado, quando a Terra ainda estava começando sua existência. Além disso, os cientistas descobriram que os meteoros podem conter moléculas de água, o que coloca em dúvida nossas ideias sobre como a água poderia ter aparecido em nosso planeta. Em alguns casos, os meteoros até contêm compostos orgânicos que poderiam explicar como a vida começou sua jornada na Terra. Além disso, os cientistas continuam a estudar os meteoros para entender como eles podem ajudar em futuras missões espaciais. Por exemplo, alguns deles contêm elementos que podem ser usados como combustível para viagens interestelares. E isso é apenas a ponta do iceberg do que os meteoros podem nos contar. Cada meteorito é como um livro cheio de mistérios e histórias, escritas há bilhões de anos. No centro de nossa galáxia Via Láctea, esconde-se uma supermassa negra buraco negro no centro da constelação de Sagitário, conhecido como Sagittarius A. Sua massa é 4 milhões de vezes maior que a massa do nosso Sol. Imagine só! Esse buraco negro possui uma força de atração capaz de manter estrelas em órbita a até 100 mil anos-luz de seu centro. E o mais incrível, estrelas giram ao redor do Sagittarius A a uma velocidade de até 4 milhões de quilômetros por hora. Isso significa que elas passam ao redor do buraco negro a uma distância de apenas 7 bilhões de quilômetros, que é 10 vezes menor que a distância da Terra ao Sol. Mas como os astrônomos conseguiram descobrir essa estrutura misteriosa? Tudo isso porque eles observaram o movimento dessas estrelas ao longo de muitos anos, utilizando telescópios poderosos, como o Observatório La Silla no Chile e telescópios localizados no Havaí. Descobriu-se que as estrelas que orbitam o objeto invisível seguem órbitas que não podem ser explicadas sem considerar a massa colossal da supermassa negra. Mas isso não é tudo.
Pesquisas recentes indicam que o Sagitários A pode emitir poderosos pulsos de energia quando objetos materiais entram em seu campo gravitacional, se desfazendo e formando um disco de acréscimo. Esse disco, composto de gás e poeira superaquecidos, pode atingir temperaturas de milhões de graus, emitindo radiação de raios-X que nossos instrumentos detectam. E você sabia que, segundo os últimos dados, o Sagitários A não é a única supermassa negra em nossa galáxia? Cientistas acreditam que a Via Láctea pode abrigar até 100 bilhões de buracos negros de menor massa, formados a partir do colapso de estrelas. Isso abre novos horizontes para o entendimento da evolução de nossa galáxia e sua estrutura. Ao redor do Sagitários A, aliás, existe uma espécie de esfera de influência, uma área onde o campo gravitacional do buraco negro domina sobre outras forças. Essa esfera pode se estender por até 33 anos-luz. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Imagine que nesse inferno gravitacional podem existir não apenas estrelas, mas também sistemas planetários inteiros, submetidos a um forte impacto gravitacional. A questão é: eles conseguirão sobreviver nessas condições? E por fim, o Sagitários Aster é apenas uma das muitas supermassa negras no universo. E os cientistas continuam a procurar sinais de outras supermassa negras em galáxias distantes, que podem ser ainda mais massivas e enigmáticas. Imagine que, em um planeta chamado Vênus, o dia é mais longo do que o ano. Um giro completo ao redor do seu eixo leva 243 dias terrestres, enquanto ao redor do Sol leva apenas 225. Você não ouviu errado. Um dia em Vênus é mais longo do que o seu período orbital. Isso cria um efeito fascinante. Quando você está na superfície de Vênus, o Sol nasce e se põe apenas 2 vezes por ano venusiano. Mas isso não é tudo. Devido à sua lenta rotação, a planeta passa por variações extremas de temperatura, alcançando até 460 graus Celsius na superfície, tornando-a a planeta mais quente do Sistema Solar. Vênus é cercada por uma densa atmosfera composta por 97% de dióxido de carbono, o que cria um efeito estufa, impedindo que o calor escape para o espaço. Agora, imagine nuvens de ácido sulfúrico que envolvem o planeta, criando um cenário assustador. Essas nuvens refletem até 70% da luz solar, tornando Vênus mais brilhante do que qualquer outra planeta visível da Terra. Mas como isso é possível? A atmosfera de Vênus é 80 vezes mais densa do que a terrestre, o que significa que a pressão na sua superfície é 9 vezes maior do que a terrestre. Como essa planeta sobrevive em tais condições? Os cientistas sugerem que, em tempos remotos, Vênus poderia ter tido oceanos de água, mas tudo mudou quando sua atmosfera se tornou tão densa. Como isso afetou a possibilidade de vida? Há mais mistérios aqui do que parece à primeira vista. Além disso, vale notar que a rotação de Vênus é oposta à maioria dos planetas no Sistema Solar. Isso significa que o Sol nasce no oeste e se põe no leste, criando uma verdadeira anomalia cósmica. E você sabe o que é ainda mais chocante? Em Vênus, existem cadeias montanhosas que alcançam 3 quilômetros de altura, e é possível que essa planeta já tenha sido semelhante à nossa Terra. Mas como essas mudanças ocorreram? Cada novo fato sobre Vênus abre novas perguntas que os cientistas continuam a investigar. Em Titã, um dos satélites de Saturno, existem lagos gigantescos de metano, e isso faz com que os cientistas se perguntem sobre possíveis formas de vida. Imagine, lagos que cobrem uma área semelhante ao tamanho do Grande Lago na América do Norte, preenchidos não com água, mas com metano e etano líquidos. Esses lagos não são apenas decorativos. Eles são resultado de processos atmosféricos complexos que criam condições únicas, semelhantes às da Terra primitiva. A atmosfera de Titã é composta por 80% de nitrogênio, e a pressão na superfície é 1,5 vezes maior do que na nossa planeta. Isso cria a sensação de estar em outro planeta, mas com elementos familiares. Como é possível que em um satélite tão distante existam condições semelhantes às terrestres? Agora, o mais interessante: a temperatura em Titã pode chegar a menos 150 graus Celsius, tornando o metano líquido e permitindo que ele forme rios e lagos.
Esses formados naturais se tornam locais onde podem ocorrer reações químicas capazes de levar à formação de formas simples de vida. Mas como esses processos funcionam? Em Titã, observam-se nuvens de chuva de metano que caem na superfície, enchendo lagos e rios, semelhante ao que ocorre com a chuva de água na Terra. Isso realmente impressiona. Na atmosfera de Titã, podem ocorrer ciclos complexos semelhantes ao ciclo hídrico da nossa planeta. Mas isso não é tudo. Debaixo da superfície de Titã, pode haver oceanos de água líquida que criam condições ainda mais favoráveis para a vida. Pesquisas realizadas com a sonda espacial Huygens indicaram que abaixo da crosta de gelo podem haver camadas quentes que fornecem o ambiente necessário para processos bioquímicos. E o mais incrível, alguns cientistas sugerem que a vida em Titã pode ser completamente diferente do que estamos acostumados, possivelmente na forma de micro-organismos de metano adaptados a condições extremas. É importante lembrar que Titã não é apenas um satélite frio. É um mundo cheio de mistérios e possibilidades, esperando para ser explorado. Missões científicas como Cassini e Titan, NT, podem abrir novos horizontes na busca por vida além da Terra. E cada nova imagem obtida da superfície desse satélite misterioso pode mudar radicalmente nossa compreensão da vida no universo. No Marte, encontra-se o vulcão Olimpo, que é a montanha mais alta do Sistema Solar. Sua altura é de 21,9 km, o que é 2,5 vezes maior que a altura do Monte Everest. Imagine, essa elevação é tão grande que sua base ocupa uma área equivalente à de todo o estado do Arizona nos Estados Unidos. O vulcão Olimpo não é apenas uma montanha. É um colossal vulcão de escudo, formado por múltiplas erupções ao longo de bilhões de anos. Essas erupções foram tão poderosas que o vulcão alcançou tamanhas dimensões. Compare. A altura do Monte Everest é de 8.888 metros, e o Olimpo, nesse contexto, parece um verdadeiro gigante, superando seu concorrente em 3 vezes de altura. Mas isso não é tudo. Seus declives têm uma inclinação de apenas 8 graus, o que os torna menos íngremes que muitos vulcões terrestres, mas ainda assim impressionantes em tamanho. E o que é ainda mais surpreendente? Esse vulcão continua ativo. Cientistas acreditam que as últimas erupções poderiam ter ocorrido há apenas alguns milhões de anos. A atividade vulcânica em Marte levou à formação de impressionantes estruturas geológicas, como rachaduras e cânions, que podem atingir profundidades de vários quilômetros. Se você acha que na Terra vemos todos os milagres da atividade vulcânica, em Marte existem uma série de formações únicas das quais nem suspeitamos. Por exemplo, em seus declives foram encontrados vestígios de fluxos de lava que um dia desceram, deixando rastros como se fossem rios correndo pela superfície. Esses fluxos indicam que, no passado, a planeta tinha condições que favoreciam a formação de fluxos de água. Mas a descoberta mais importante é que, possivelmente, sob a superfície de Marte, existem grandes reservas de água, o que abre novos horizontes para a pesquisa dessa planeta misteriosa. Agora imagine, se o Olimpo tivesse erupções nos dias de hoje, nuvens de cinzas poderiam subir a uma altura que ultrapassaria todas as montanhas da Terra, criando um espetáculo impressionante que poderia ser visto até da Terra. E se humanos algum dia colonizassem o Marte, eles poderiam ver algo incrível: um planeta vermelho, coberto por uma nuvem de cinzas vulcânicas. Tudo isso levanta questões sobre quais outros mistérios a planeta vermelho esconde sob sua camada de poeira. Imagine uma planeta onde os rios não fluem com água, mas com diamantes puros. Esses mundos exóticos realmente existem, e um dos exemplos mais conhecidos é o planeta 55 Cancri E. Pesquisas científicas indicam que essa exoplaneta é 2 vezes maior que a Terra e 8 vezes mais pesada. E sua composição pode consistir em 30% de carbono, que, sob pressão incrível, se transforma em diamantes. Isso significa que nas profundezas da planeta podem existir tesouros dos quais apenas podemos sonhar. Mas o que realmente é chocante? A temperatura na superfície ultrapassa 1.300 graus Celsius, e a atmosfera é composta principalmente por compostos de carbono, criando condições infernais, completamente inadequadas para a vida como a conhecemos. No entanto, isso não é a única detalhe interessante.
O planeta orbita ao redor de sua estrela em apenas 8 horas, tornando seu ano incrivelmente curto, como se o tempo aqui corresse mais rápido do que na Terra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Pesquisadores sugerem que na planeta pode haver um grande estoque de carbono na forma de grafite e diamante. Mas a questão é como esses diamantes se formaram e quanto tempo eles podem permanecer nesse estado. Você sabe o que é ainda mais chocante? Cientistas acreditam que planetas semelhantes podem ser bastante comuns, e alguns deles podem estar a apenas algumas dezenas de anos-luz de nós. Imagine só. Em nossa galáxia, podem existir sistemas inteiros de mundos de diamante, onde as condições são tão diferentes das que conhecemos que toda a nossa astronomia pode mudar quando os descobrirmos. A possibilidade de existência desses planetas abre portas para novas formas de vida e recursos dos quais nem podemos sonhar. As pesquisas sobre o planeta 55 Cancri continuam, e astrônomos esperam aprender mais sobre sua atmosfera, estrutura e, claro, o que está escondido em suas profundezas. E sabe o que é mais louco? Cientistas já estão desenvolvendo tecnologias que nos permitirão explorar esses mundos distantes, e em breve podemos obter respostas para perguntas que a humanidade se fez ao longo dos séculos. Imagine um objeto do tamanho de uma pequena estrela caindo em um buraco negro. Esse momento é conhecido como Cosmic Spaghetti e ocorre devido à força gravitacional incrível que atua sobre o objeto. Imagine que a gravidade no equador de um buraco negro é 20 vezes maior do que na superfície da Terra. Nesse ponto, nem mesmo a luz pode escapar. Quando o objeto se aproxima do buraco negro, a diferença na força de atração gravitacional entre suas partes superior e inferior se torna tão grande que começa a esticá-lo, como um pedaço de massa. Esse processo é chamado de espaguetificação. Mas aqui está o problema. Quando o objeto reaches a linha conhecida como horizonte de eventos, ele já não poderá voltar. Essa barreira invisível é assustadora. Mesmo que você pudesse observar a queda, nunca veria o objeto cruzando o horizonte de eventos. Em vez disso, ele desapareceria no buraco negro, como se tivesse caído em um abismo. É interessante saber o que realmente acontece com o objeto depois disso? Dentro do buraco negro, a gravidade se torna tão forte que todos os conhecidos leis da física param de funcionar, e não sabemos o que acontece lá dentro. Cientistas sugerem que tudo o que entra pode ser comprimido em um ponto de densidade infinita, conhecido como singularidade. Isso levanta a questão: e se os buracos negros contiverem outras dimensões ou até mesmo universos alternativos? As teorias sobre a multiverso estão ganhando cada vez mais atenção, e muitos pesquisadores acreditam que os buracos negros podem servir como portas para outras galáxias. Há até uma hipótese de que a informação sobre a queda dos objetos não desaparece, mas é preservada na linha de eventos em forma de rastros quânticos. Isso abre portas para novos entendimentos sobre a natureza do espaço e do tempo. Alguns físicos, como o famoso cientista Stephen Hawking, sugeriram que os buracos negros podem evaporar com o tempo, emitindo radiação, que agora é conhecida como radiação de Hawking. Mas como isso é possível se eles absorvem tudo o que se aproxima? O mistério dos buracos negros e do Cosmic Spaghetti continua a fascinar cientistas e entusiastas de astronomia. É fascinante, mas as teorias de que os buracos negros podem reescrever a informação colocam em questão nossas ideias sobre a realidade e o tempo. Se pudéssemos observar o processo de espaguetificação, o que veríamos no momento em que o objeto começa a perder sua forma? Como isso pareceria? Parece que o próprio processo pode ser tanto científico quanto artístico, transformando-nos em testemunhas de algo verdadeiramente grandioso. Há mais perguntas do que respostas, e cada novo passo na pesquisa sobre buracos negros revela mais mistérios. E agora, imagine: e se em cada buraco negro houvesse mundos inteiros esperando para serem descobertos? Agora, imagine algo incrível. Astronautas que voltaram de uma caminhada espacial começam a contar sobre o cheiro espacial. Não é apenas um aroma, mas uma mistura de metal quente, solda e até mesmo carne assada. Como isso é possível? Acontece que,
Ao entrarem em contato com o espaço aberto, os trajes dos astronautas coletam partículas minúsculas que ficam na superfície após a saída para a órbita. Por exemplo, quando as naves espaciais saem da atmosfera da Terra, elas encontram partículas que não se enquadram em nossa classificação habitual. Essas partículas contêm diferentes moléculas que, quando aquecidas, começam a evaporar e causam exatamente esse aroma. Mas isso não é tudo. Segundo o astronauta Chris Cassidy, esses aromas se tornam especialmente perceptíveis quando ele volta para a nave após a caminhada espacial. Ele descreve isso como um cheiro que não se esquece. Mas afinal, o que são essas misteriosas moléculas? O aroma inclui partículas como compostos de carbono e até mesmo traços de ferro, que se formam ao interagirem com a radiação solar. Mas isso não é apenas uma questão de química. Alguns astronautas observam que essa sensação pode causar profundas emoções. Quando eles voltam para a nave, isso os lembra de que eles acabaram de deixar o mundo familiar. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Cientistas começaram a estudar como poderíamos usar esse cheiro espacial na Terra. Alguns sugerem que ele pode servir de base para a criação de novos perfumes ou até mesmo de fragrâncias. Isso significa que o espaço pode não apenas expandir nossos horizontes, mas também inspirar a criação de produtos completamente novos. Cada um desses aspectos levanta muitas perguntas sobre como exatamente as condições espaciais afetam nossa percepção e emoções. E você não acha isso simplesmente incrível? Na nossa galáxia Via Láctea, estão escondidas entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e isso é apenas o começo. Imagine, em cada uma dessas estrelas pode haver um sistema planetário, e assim, potencialmente bilhões de planetas onde a vida pode ter se originado. Mas isso não é tudo. Na nossa universidade, segundo as estimativas mais precisas, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Esse número é tão grande que é difícil até mesmo imaginar quanta luz e calor esses astros emitem. Já pensaram que, se pudéssemos ver cada estrela na nossa galáxia, elas preencheriam todo o céu e não haveria espaço para tal escuridão? Além disso, na Via Láctea, existem estrelas que são 8 vezes mais massivas do que o nosso Sol e que emitem luz que nos chega através de milhares de anos-luz. E agora, imagine que em uma galáxia semelhante à nossa, pode haver vida completamente diferente da nossa, vivendo em planetas ao redor de anãs vermelhas ou até mesmo em sistemas com buracos negros. Isso não é apenas fantasia, mas uma possibilidade real. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns astrônomos sugerem que em outras galáxias podem existir formas de vida que utilizam silício em vez de carbono como elemento principal, o que muda completamente nossa visão sobre a vida. E isso é apenas uma das muitas teorias que geram debates acalorados na comunidade científica. Imagine descobrir um mundo onde a vida é completamente diferente da que estamos acostumados a ver. Isso não são apenas ideias interessantes, mas pesquisas reais que são realizadas com os telescópios mais modernos, como o Hubble e o James Webb. Eles são capazes de enxergar nos cantos mais escuros da universidade e ver frações de luz que foram emitidas há bilhões de anos. Mas o que realmente intriga é: quantas outras galáxias, semelhantes à nossa, estão escondidas na matéria escura que nem conseguimos ver? As estimativas mostram que a matéria escura compõe aproximadamente 26% da massa total da universidade, e seu impacto na formação das galáxias é colossal. Em cada galáxia, pode haver um grande número de estrelas e planetas esperando para serem descobertos. Na Lua, ainda é possível ver os rastros dos astronautas que pisaram sua superfície durante as missões Apollo. Esses rastros não são apenas impressões. Eles se mantiveram intactos em condições onde não há atmosfera, vento ou água que possam apagá-los. Imagine, rastros deixados por humanos em 1969 continuarão inalterados por milhões de anos. Justamente a ausência de erosão torna a Lua um depósito único da história da humanidade. Os rastros das botas dos astronautas e os rastros deixados por seus equipamentos, como os módulos lunares e os instrumentos científicos, continuam a contar histórias sobre os ousados passos dados no espaço. Além disso, o regolito lunar, que cobre a superfície, possui propriedades que permitem manter esses rastros em estado ideal.
A presença de partículas microscópicas, como grãos vítreos, formados em consequência de colisões com meteoritos, serve como uma proteção adicional. E isso não é tudo. Na Lua, não há vegetação que possa ocultar ou destruir esses rastros, tornando-os verdadeiros artefatos que estarão disponíveis para futuras gerações. Não se esqueça de que, na Terra, os rastros deixados pelo homem frequentemente desaparecem em poucos anos, mas aqui, na Lua, eles continuarão visíveis por milhões de anos. Nesse contexto, as missões Apollo abriram uma janela para nosso legado espacial, deixando provas físicas da coragem e do desejo de explorar da humanidade. Cada passo deixado na superfície lunar pode contar uma história sobre como espécie, superamos barreiras para alcançar novos horizontes. Esses rastros não são apenas marcas, são sinais de civilização que lembrarão que, em algum momento, esse mundo sem vida foi pisado por humanos. E enquanto continuamos a explorar outros planetas, esses rastros lunares permanecem como nosso monumento, congelado no tempo, esperando que novos pesquisadores voltem a essa superfície misteriosa. Imagine alguém encontrando esses rastros daqui a milhares de anos e perguntando: quem eram esses corajosos humanos? Por exemplo, como exatamente eles se formam e evoluem ao longo de bilhões de anos? Observações astronômicas científicas revelaram planetas completamente extraordinários, conhecidos como Júpiteres quentes, que orbitam ao redor de suas estrelas em sentido contrário, desafiando todas as teorias existentes sobre a formação de planetas. Você sabia que entre mais de 400 Júpiteres quentes conhecidos, a maioria orbita no sentido horário, enquanto alguns o fazem no sentido anti-horário? Isso questiona a visão comum sobre como os sistemas planetários se formam. Normalmente, os planetas se formam pela agregação de gás e poeira em um disco ao redor de uma estrela, e todos devem orbitar no mesmo sentido. No entanto, dados coletados por telescópios, como o Kepler, mostram que alguns Júpiteres quentes, a uma distância de até 30 anos-luz da Terra, orbitam como se fossem forçados a se mover na direção oposta à de suas estrelas. Por exemplo, o planeta WASP-121b, descoberto em 2012, completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas um dia, estando a uma distância 10 vezes menor do que Mercúrio do Sol. Imagine que a temperatura na superfície desse planeta pode ultrapassar 2.000 graus Celsius, tornando-o uma das planetas mais quentes conhecidas pela ciência. Mas isso não é tudo. Nele também são observados fenômenos atmosféricos incomuns, como nuvens de vidro derretido. Pesquisas indicam que esses planetas podem ser resultado de interações gravitacionais com outros objetos massivos, como planetas vizinhos ou estrelas. Esse Discovery faz os cientistas revisarem as teorias sobre a formação de sistemas planetários, pois sugere que muitos mais fatores do que se pensava anteriormente podem influenciar as órbitas dos planetas. E você sabia que alguns desses Júpiteres quentes podem até ser engolidos por suas estrelas em alguns milhões de anos? Por exemplo, o planeta HAT-P7b, a uma distância de aproximadamente 77 anos-luz de nós, apresenta uma órbita anômala, que pode levar ao seu fim trágico em 30 milhões de anos. Não é de se espantar que, atualmente, Voyager 1 esteja em uma posição tão única que suas descobertas possam mudar todos os nossos conceitos sobre o espaço e sobre o que pode estar lá. De acordo com a teoria da inflação, nosso universo pode ser apenas uma de muitas bolhas, flutuando em um vasto oceano de multiverso. Imagine, cada bolha é um universo separado que pode ter suas próprias leis físicas e constantes, diferentes das nossas. Pesquisas indicam que a inflação poderia ter ocorrido em várias regiões do espaço, criando novos bolinhos, cada um expandindo e se desenvolvendo em seu próprio ambiente único. Quem poderia imaginar que em alguns desses bolinhos poderiam existir formas de vida completamente diferentes que nem sequer entenderiam nossa física? Cálculos matemáticos sugerem que no multiverso pode haver pelo menos 10 bilhões de bolhas. E isso é apenas dentro do nosso espaço observável. Mas isso não é tudo. A teoria prevê que algumas dessas bolhas podem estar tão distantes que nunca poderemos interagir com elas, ou mesmo vê-las. E aqui começa algo realmente louco. Dependendo de como se desenvolveram as condições em cada bolha, as leis da termodinâmica podem funcionar de maneira completamente diferente.
E o que é ainda mais chocante? Em alguns bolinhos, pode haver energia escura em quantidade que é milhares de vezes maior do que a que observamos, permitindo que eles se expandam a uma velocidade incrível. Mas como os cientistas trabalham com esses conceitos? Eles usam modelos matemáticos complexos para prever como poderiam ser esses bolinhos e quais leis físicas poderiam estar em vigor. Imagine uma física onde a gravidade se comporta de maneira diferente da nossa, ou onde o tempo flui a uma velocidade diferente. Pesquisas científicas, como o trabalho de físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mostram que isso não é apenas ficção. Em resumo, eles afirmam que devemos levar a sério a possibilidade de existência desses bolinhos. Dependendo dos parâmetros da inflação, nossos bolinhos podem não ser os únicos, mas apenas uma pequena fração de um vasto tecido cósmico. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas até sugerem que no futuro podemos desenvolver tecnologias que nos permitirão olhar para os bolinhos vizinhos, o que pode mudar completamente nossa compreensão da realidade. No centro de algumas galáxias encontram-se os quásares, que são alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Imagine que sua luminosidade pode exceder a luminosidade de 1 trilhão de estrelas, tornando-os fontes de energia incrivelmente poderosas. Esses fenômenos cósmicos ocorrem quando buracos negros massivos absorvem a matéria ao seu redor, incluindo gás e poeira. Quando essa matéria se aproxima do buraco negro, ela forma um disco de acréscimo, que é aquecido até temperaturas astronômicas, e é aqui que começa o verdadeiro caos. A temperatura nesse disco pode exceder milhões de graus Celsius. Mas isso não é tudo. Os quásares emitem potentes fluxos de radiação e partículas que podem atingir velocidades próximas à velocidade da luz. Você sabia que alguns quásares estão a uma distância de mais de 10 bilhões de anos-luz de nós? Isso significa que vemos sua luz como ela era no passado distante, quando o universo ainda era jovem. Esses objetos não são apenas brilhantes, mas também podem ter tamanhos que excedem os de galáxias inteiras, com um raio que pode alcançar dezenas de milhares de anos-luz. Se você pensava que isso já era chocante, espere até eu contar como os quásares podem influenciar as galáxias ao seu redor. Seus poderosos emissores podem causar a formação de estrelas em regiões vizinhas ou, ao contrário, reprimi-la. Em alguns casos, os quásares podem até causar mudanças na estrutura da própria galáxia. Os cientistas descobriram que os quásares podem ser tanto fontes de luz quanto destruidores para sua galáxia. E o mais incrível, os quásares podem mudar suas características, tornando-se menos ativos ou completamente extintos antes de novamente explodirem com nova força. De acordo com estimativas, existem mais de 100 mil quásares ativos na nossa galáxia, e esse número continua a crescer. E agora, imagine que esses objetos, que podemos observar apenas devido à sua incrível luminosidade, são na verdade a chave para entender a formação das galáxias e a evolução do universo. No polo norte de Saturno, há uma gigantesca tempestade hexagonal que impressiona a imaginação e mantém suas formas únicas há décadas. O diâmetro dessa tempestade é de cerca de 25 mil quilômetros, o que é maior do que a distância entre Nova York e Los Angeles. Mas o que torna essa tempestade tão incomum? Primeiramente, suas 6 lados são perfeitamente simétricos, e isso não é coincidência. Cientistas acreditam que essa forma surge devido à complexa dinâmica da atmosfera, onde grandes fluxos de gás interagem entre si. Quando a sonda Cassini passou por Saturno, ela capturou o hexágono em uma qualidade impressionante, e as imagens impressionaram os cientistas. A tempestade estava cercada por nuvens brilhantes que brilham em azul e branco, criando uma verdadeira obra-prima cósmica. Mas o que é ainda mais surpreendente? A velocidade do vento nessa tempestade pode atingir até 77 km por hora, tornando-a uma das mais poderosas manifestações atmosféricas do Sistema Solar. E agora, imagine que dentro dessa estrutura hexagonal não apenas há ventos, mas também temperaturas que podem cair até menos 200 graus Celsius. Como essa tempestade fria pode existir por décadas? O segredo está no fato de que Saturno possui um poderoso calor interno que mantém a atividade da atmosfera. E o que é ainda mais surpreendente
Essa tempestade está constantemente mudando. Sua forma e cor podem variar. E os cientistas até notaram explosões que aparecem e desaparecem, como fogos de artifício. Compare isso com os furacões na Terra, que geralmente duram apenas alguns dias ou semanas. A tempestade hexagonal de Saturno, por outro lado, parece não querer se acalmar. Os cientistas continuam a estudá-la, e cada nova imagem revela novos mistérios. Você já se perguntou como essa tempestade pode influenciar a atmosfera do próprio planeta? Pesquisas mostram que o hexágono não é apenas bonito, mas também desempenha um papel importante na termorregulação de Saturno. Isso levanta novas perguntas sobre como a atmosfera de outros planetas pode funcionar. Mas o que é realmente impressionante? Apesar de todas as nossas tecnologias, ainda não conseguimos explicar exatamente por que a tempestade hexagonal se mantém por tanto tempo. Cada novo descobrimento nos faz pensar: o que mais essa distante planeta ainda guarda? Magnetares não são apenas estrelas, mas verdadeiros gigantes do cosmos, com campos magnéticos que são trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. Imagine só: apenas 1 grama de matéria da superfície de um magnetar pode criar um campo magnético capaz de enviar um planeta inteiro para a órbita. Essas estrelas de nêutrons se formam a partir do colapso de estrelas massivas. E sua densidade é tal que uma colher de chá de matéria de um magnetar pesaria cerca de 1 milhão de toneladas. Mas isso não é tudo. Os campos magnéticos dos magnetares podem atingir níveis que deixam até os astrônomos mais experientes em choque. Por exemplo, o campo magnético de um dos magnetares mais conhecidos, o SGR 2032, excede 32 milhões de Tesla. Isso é mais do que o campo magnético de todas as fontes conhecidas na Terra juntas. Mas como eles funcionam? Devido à sua força incrível, os magnetares podem emitir radiação de raios X e gama extremamente poderosa, que pode ser detectada a milhões de anos-luz de distância. Isso cria verdadeiras explosões de radiação de curta duração, mas extremamente poderosas, que podem superar a luminosidade de galáxias inteiras. E o que é ainda mais impressionante? Essas explosões podem ocorrer a intervalos de apenas alguns segundos, e os cientistas ainda não compreendem completamente o mecanismo de sua origem. Mas se você pensava que isso era impressionante, espere só. Os magnetares podem até causar tempestades magnéticas em um raio de milhares de anos-luz, influenciando o espaço cósmico e até a operação de satélites em órbita da Terra. Isso significa que os magnetares podem afetar as tecnologias que usamos todos os dias. E isso é apenas a ponta do iceberg. Nossa galáxia pode conter até 100 magnetares, e seu estudo abre novos horizontes na astronomia e na física. Cada novo fato sobre os magnetares levanta mais perguntas, e os cientistas continuam a procurar respostas, mergulhando mais fundo nos mistérios do cosmos. Descobrimentos recentes no espaço são impressionantes. Moléculas de álcool, incluindo etanol, foram encontradas em nuvens de gás, das quais se formam estrelas. Imagine só, no coração do espaço interestelar, onde reina a escuridão e o frio absolutos, existem compostos químicos que associamos a festas e alegria. E agora, preste atenção. Essas moléculas podem se formar a temperaturas próximas a menos 260 graus Celsius. Isso significa que, mesmo em condições extremas, é possível a existência de componentes que formam a base da vida na Terra. Mas isso é apenas o começo. Sabia que, apenas nas nuvens de Órion, foram encontradas mais de 100 moléculas, das quais quase 30 são compostos orgânicos complexos? Essa descoberta faz refletir sobre como a vida poderia ter surgido não apenas na nossa planeta, mas também em outros cantos do universo. Cientistas da European Southern Observatory identificaram essas moléculas usando espectroscopia, que permite analisar a luz que passa através das nuvens de gás. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Em nuvens a mais de 1000 anos-luz de distância, podem se formar estrelas que potencialmente têm planetas com condições semelhantes às da Terra. Como isso é possível? Nuvens compostas de hidrogênio, hélio e outros elementos podem se tornar locais onde ocorrem reações químicas que levam à formação de compostos orgânicos. Aliás,
O álcool mais comum no espaço é o metanol, que de forma surpreendente pode servir como fonte de carbono para futuras formas de vida. E aqui começa algo realmente louco. Imagine partículas microscópicas que provavelmente podem transportar essas moléculas orgânicas para as superfícies de cometas e asteroides. Esses corpos celestes, ao colidirem com planetas, podem ser a causa da aparição de vida em novos mundos. Você não vai acreditar, mas em alguns casos, afirma-se que cometas trouxeram para a Terra não apenas água, mas também moléculas orgânicas necessárias para o início da vida. E agora, se você pensava que essas descobertas apenas aumentam o interesse pela astrofísica, prepare-se para algo ainda mais interessante. Nos últimos anos, astrônomos descobriram que moléculas de álcool não apenas estão presentes nas nuvens, mas também podem influenciar o processo de formação de planetas. Imagine, no momento em que uma estrela começa a se formar, essas moléculas podem interagir com outros elementos químicos, criando condições adequadas para o surgimento da vida. Essa descoberta representa um novo estágio na busca por respostas à pergunta de como a vida pode surgir não apenas na Terra, mas também em outros cantos de nossa galáxia. Mas o que realmente é chocante? Em alguns casos, a concentração de etanol nas moléculas pode chegar a 1%. Como isso é possível? Existem exoplanetas da classe Júpiteres quentes, que são verdadeiros mundos infernais no espaço. Neles, chovem vidro e ferro derretidos. Imagine que a temperatura nesses planetas pode ultrapassar 1000 graus Celsius, e o vento sopra a uma velocidade de 5 a 7 mil quilômetros por hora. Isso não é apenas um vento forte, são verdadeiros furacões que podem rasgar nuvens de metal derretido em gotas minúsculas. Em planetas exoplanetas como o WASP-121b, a atmosfera é composta por elementos pesados, e devido ao aquecimento intenso, ocorre a separação térmica. Gases mais leves sobem para cima, enquanto os mais pesados se depositam embaixo na forma de gotas, que então são lançadas como chuva. E é aqui que começa o mais interessante. Chuvas de vidro se movem transversalmente ao planeta, formando verdadeiros tornados de metal líquido que podem atingir alturas de vários quilômetros. Sabe o que é ainda mais chocante? A atmosfera dos Júpiteres quentes é tão densa que ela pode reter calor, criando um efeito de estufa que supera todas as nossas ideias sobre o clima na Terra. Esses planetas estão tão próximos de suas estrelas que suas superfícies estão literalmente em ebulição. Em Júpiteres quentes como HD 209.458b, cientistas descobriram a presença de vapor d'água e carbono, além de outros elementos que, nas condições da Terra, seriam inacessíveis. Essas exoplanetas se tornam verdadeiros laboratórios para o estudo de condições extremas, e as possibilidades de seu estudo abrem novos horizontes para os astrônomos. Existem até teorias de que em Júpiteres quentes podem existir ecossistemas adaptados a essas condições extremas que nem podemos imaginar. E talvez o mais impressionante: na planeta Kelt 9b, a temperatura na superfície atinge 2000 graus Celsius, tornando-a a exoplaneta mais quente conhecida até hoje. Esses fatos não apenas chocam, eles nos fazem refletir sobre quantas coisas ainda não sabemos sobre outros mundos além do nosso sistema solar. Isso abre portas para novos estudos e hipóteses sobre como podem ser os espetáculos luminosos em planetas além do nosso sistema solar. É fascinante quais outras enigmas o cosmos ainda guarda. Na nossa galáxia, a Via Láctea, podem existir até 40 bilhões de planetas que têm condições semelhantes às da Terra. Imagine, 30% de todas as estrelas têm planetas na chamada zona de habitabilidade, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Mas o que é essa zona? É a região ao redor de uma estrela onde a temperatura permite que a água exista em estado líquido, o que é um fator crucial para a vida, como a conhecemos. Por exemplo, uma estrela do tipo do Sol pode ter um planeta a uma distância de 100 a 200 milhões de quilômetros, onde essa vida pode se desenvolver. Sabia disso? Isso significa que entre o grande número de planetas, alguns podem ter condições semelhantes às nossas. Além disso, dados obtidos com telescópios, como o Kepler, mostram que na nossa galáxia pode haver não apenas uma, mas muitas dessas planetas na zona de habitabilidade das suas estrelas. E o que realmente impressiona? Com base nas observações,
Os cientistas sugerem que até uma em cada 5 estrelas pode ter um planeta semelhante à Terra. Isso leva a pensar que na vastidão do universo podem existir bilhões de mundos onde a vida poderia ter se originado. Mas isso não é tudo. Algumas dessas planetas podem estar não apenas na zona de habitabilidade, mas também possuir atmosferas que podem sustentar a vida, o que significa que elas podem ter oceanos, rios e até continentes. Se você já se perguntou como pode ser a vida em outros planetas, isso é apenas a ponta do iceberg. Pesquisas mostram que alguns planetas podem ter formas exóticas de vida que nem podemos imaginar. Mas há mais um detalhe interessante. Entre esses planetas, podem haver aqueles que estão em sistemas com várias estrelas. Isso cria condições únicas que permitem que os planetas tenham órbitas estáveis, que podem sustentar a vida.